Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço a presença e a atenção de todos. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e fiquem à vontade para comentar o que quiser. Hoje eu queria falar com vocês sobre o divórcio sem culpa e a falência do casamento. O casamento, né, o Rollo Tomassi, ele diz que nós já vivemos numa post-marriage world, né? Então num mundo pós-casamento, né? Um mundo no qual o casamento se tornou obsoleto. E isso se deve, em grande parte, mas não apenas, ao divórcio sem culpa, né? Então vamos explorar um pouco mais essa questão. O que era o casamento antigamente? E ainda é assim em muitas sociedades tradicionais, como na Índia, por exemplo. O casamento era uma aliança entre dois clãs, entre duas famílias. Então, eu tenho essas terras aqui, você tem aquelas terras ali, o meu filho vai se casar com a sua filha e eles vão unir os territórios, vão unir as famílias e é isso, né? A gente vai ter uma família maior, mais forte, vai controlar mais território, vai ter mais bens, vai ter, mais tudo. Então, o casamento, ele era direcionado pelos pais, né? Principalmente pelo pai, porque o pai era a cabeça da família, né? Então, antigamente o homem ele tinha toda a responsabilidade, mas ele tinha toda a autoridade. Já falamos aqui que responsabilidade sem autoridade é escravidão. E é isso que as mulheres querem para os homens. Eles querem que eles tenham toda a responsabilidade, que eles continuem sendo protetores, provedores, que eles tenham que ir lá e representar, ser cavalheiros, né, e continuar fazendo os serviços mais perigosos, continuar indo para a guerra, né? Toda a responsabilidade, mas zero autoridade. Então o homem não manda em mim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, submissa não, é, direitos iguais, pero não mútuo, né? Então, é aquela coisa. Feminismo quando convém e patriarcado quando convém também, né? Então, antigamente o casamento, ele era um arranjo familiar. E até hoje na Índia é assim. Eu passei um bom tempo morando na Índia e eu pude entender muito sobre aquela sociedade, uma sociedade milenar. E lá, até hoje, você tem muitas famílias que o pai decide com quem o filho ou a filha vai casar. É óbvio que o filho tem uma escolha, né? Ele tem tempo ali para conhecer a futura esposa ou futuro esposo, mas quem toma a decisão é o pai, até porque a casa pertence ao pai, o negócio da família no qual o filho trabalha pertence ao pai, né? Então é um acordo entre famílias. E, logicamente, o pai, né? Eu não estou dizendo que isso seja de novo. Não é porque eu estou dizendo do que antigamente estava vigente e tinha certos efeitos e mantinha uma certa estrutura. Eu não estou dizendo que isso é o ideal. Eu não estou dizendo que eu gostaria disso para mim, né? Eu não estou dizendo que isso é viável da gente colocar numa sociedade como o Brasil do século XXI. Eu estou comparando o que havia, o que sempre houve, com o que nós temos agora, ou melhor, com o que não temos agora, né? Então, o pai de uma mulher, por exemplo, ele vai ter uma visão de longo prazo. Ele vai escolher um cara que tenha um bom futuro, né? Que vá ser um bom marido, que realmente goste da filha dele, que tenha valores, né? Então ele vai ter uma análise, na real, muito melhor em termos de futuro, né? E de família, do que você deixar a mulher escolher por ela mesma. Porque se a gente já tá vendo no que tá dando, né? Você deixar a mulher escolher por ela mesma, ela vai pelo curto prazo, ela vai pelas fortes emoções. Dependendo da fase dela, ela vai ser mais atraída pelo alfa. Outra fase da vida ela já vai querer mais o beta, né? Então tem aquela dualidade alpha fucks, beta bucks, né? Então o alfa fode e o beta provê, né? O beta se fode, né? Então
Se você deixar na mão das mulheres, ela vai gastar os anos de juventude dela correndo atrás dos sheds, sendo usada e abusada, sofrendo, acumulando bagagem emocional, acumulando tatuagens, acumulando dívidas, acumulando sêmen de diversos homens no seu organismo, né? Quem nunca ouviu falar sobre microquimerismo, recomendo que dê uma pesquisada nisso. E a mulher basicamente vai absorvendo características genéticas dos homens com qual ela se relacionam, né, que ejaculam lá dentro. Então, pode ser que se você tiver um filho com a mulher, nem realmente seu ou tão seu assim ele seja, né? Mas enfim, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso depois, né? Então é isso. O pai ele costumava escolher baseado na razão, baseado na família, baseado no contexto geral, ali no bem-estar geral, né? E a mulher, sendo livre, ela, né, sendo franco, né, ela faz más escolhas, né? Ela faz escolhas baseadas no curto prazo, ela faz escolhas baseadas na emoção e não na razão, muda de acordo com a lua, com os ventos, né? E aí ela acaba 35 anos cheia de tatus, sem filhos ou com 3 filhos de 2 pais diferentes, né? E cobrando pensão do Estado e fazendo textão no Instagram, fazendo stories, rebolando a raba e reclamando que não tem homem decente, né? Pois é, mas na época que ela era gostosa ainda, jovem, que todo mundo queria ela, ela não queria os homens decentes. E agora ela só quer os homens decentes porque ela tá vendo que o cerco tá fechando e ela precisa de um trouxa para ser o beta provedor, né? Então o casamento ele tinha essa função, era uma aliança entre duas famílias, né? Sempre foi isso, sempre foi um negócio privado, sempre foi uma aliança privada entre dois clãs, entre duas famílias, né? Então, depois que você teve a separação da religião e do Estado, né? Você passou a ter o casamento civil, que passou a ser um contrato não entre duas famílias, mas um contrato com o Estado, né? Então, você passa a convidar o Estado, com tudo que isso implica, para dentro do seu dormitório, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida privada, né? E isso é um problema. Isso é um problema porque antigamente, se você tinha qualquer briga, se tinha qualquer desentendimento, as famílias iam lá mediar, né? As famílias iam lá mediar, negociar e iam chegar numa conclusão. Ela não ia deixar simplesmente a mulher divorciar porque tá chato ou porque hoje ela acordou sentindo isso ou aquilo, né? Então mantinha-se ali uma estrutura, né? Que você precisa de uma estrutura para você criar filhos de uma maneira mais ou menos decente, né? Então, ainda assim, a melhor estrutura é você ter um pai e uma mãe e uma família estruturada dos dois lados ao redor, dando todo o provimento que aquela criança precisa, né? Então, esse é o ambiente mais saudável. Essas são as condições ótimas para você criar filhos. Então é isso. Tendo o casamento não mais como um negócio privado entre famílias e tornando um negócio público, tornando um contrato com o Estado, você muda a questão, né? E aí adotando a visão romântica de que casamento é para ser feliz, né? De que eu tenho que me casar com a pessoa com a qual eu estou apaixonada, né? Nunca foi isso. Casamento nunca foi para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Você casa para unir duas famílias e para gerar descendência. Sempre foi esse o motivo do casamento. E é a única coisa que justifica a monogamia. A única coisa que justifica a monogamia é o homem saber que aqueles filhos são dele, a mulher ter a segurança de que quando ela ficar velha e feia, o homem não vai abandonar ela por uma mais nova, e que os filhos vão ter pai, mãe e avós. Essa é a justificação da monogamia. E quando você entra com a união civil, você acaba com tudo isso, porque toda a mediação vai ser feita agora pelo Estado, né?
Então, todo o processo que antes era a família toda que se envolvia, agora é o Estado. E aí, a partir daí, você começa a ter o Estado decidindo o que pode e o que não pode, né? Então, nos anos 60, instituiu-se o divórcio sem culpa. Que era o divórcio antigamente? O divórcio antigamente era ou por traição, né? Por infidelidade, né? Que é quebra de contrato. Se você pensar no casamento como um contrato, você trair o seu marido é quebra de contrato, né? Ou você, se ela casasse e não fosse virgem, né? Antigamente, então também é quebra de contrato, porque você pressupõe que ela está se guardando pro casamento. Por que que isso importa? Porque o homem quer saber que os filhos são dele, porque quem pare é a mulher, e o homem não tem como saber se aquela sementinha ali que está plantada é a dele, né? E homem nenhum quer criar filho dos outros. É uma coisa que geneticamente não faz sentido nenhum. Não estou dizendo que quem adota tá errado. Eu acho que quem adota tá fazendo um bem pro mundo, né? Tem muita criança aí que precisa de adoção. Mas é uma coisa que geneticamente não faz sentido, né? Se você parar para pensar no homem bicho, no homem animal, né? Você está criando os genes de outro homem, né? E os seus genes estão sendo extintos, né? E aí, com a instituição do divórcio sem culpa, o divórcio passa a ser um ato de vontade, né? Então, para divorciar, você simplesmente precisa estar com vontade. E é isso, né? E não tem consequência nenhuma. Então, assim, casou, né? Pelo menos na igreja diz, até que na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe, né? Então, o divórcio é quebra de contrato. Só que você pode quebrar o contrato, você pode rescindir o contrato unilateralmente, sem qualquer tipo de consequência. Então, para que você vai entrar num negócio que o contrato pode ser quebrado e que você não tem garantia nenhuma, né? Antigamente, se a mulher traísse, né, ou o homem traísse, tinha consequências sociais, né? Tinha consequências. Havia uma recriminação, né? As famílias iam lá e iam recriminar a sociedade, ia recriminar, né? Hoje em dia você não tem nem culturalmente, nem socialmente, nem legalmente. Traiu, traiu, acabou, não acontece nada, entendeu? Não traiu, mas quis divorciar, divorcia, né? E aí você começa a ter todas as regulações estatais em cima de um negócio que antes era privado. Aí começa a vir pensão alimentícia, começa a vir todos esses mecanismos que no final só servem para foder a vida do homem, porque a maioria dos divórcios é iniciado pelas mulheres, sem motivo nenhum, né? Divórcio sem culpa. E, e é isso. E elas ainda pedem a pensão, a guarda dos filhos, né? 90% são elas que levam. Então, o casamento ele se tornou inútil, né? Você é um contrato no qual você entra, você põe o Estado na tua vida privada, no teu patrimônio, né? Porque no final o casamento é sobre patrimônio, né? Sempre foi. E aí você mistura um contrato patrimonial para constituir família, você mistura com emoções. E aí dá nisso. Aí emoções volúveis, a mulher cansou, pede o divórcio. E não tem nenhuma consequência com relação a isso, né? É divórcio sem culpa. E também traição, você não tem nenhum tipo de compensação. Simplesmente o homem ele não ganha nada com o casamento. E o casamento está obsoleto porque, além de tudo isso, além de todas essas mudanças, você tem, hoje em dia, com a liberação sexual, você tem a possibilidade, o homem tem a possibilidade de ter aquilo que mais interessa para ele na mulher, que é o sexo, sem casar. Então, o homem, hoje em dia, ele pode ter acesso à atenção sexual da mulher, que é o que, no fundo, é o que ele quer, sem ter que casar, sem ter compromisso. Então, a mulher moderna ela é uma mulher barata. Você não precisa
É pagar para ela, você pode dividir a conta com ela, ela dá para você de graça, você não gera filhos com ela, não tem dor de cabeça, não tem encheção de saco. E então é isso. Para que o homem vai casar? Qual que é a função do casamento hoje em dia? Se as pessoas não querem... a função do casamento era você ter uma aliança entre famílias. Hoje em dia ninguém liga para a família. As pessoas estão totalmente desconectadas das suas raízes, das suas famílias. Muitas pessoas, né, nem têm mais famílias. As famílias estão atomizadas. Ninguém liga para a família. Era para você ter filhos, hoje em dia ninguém quer ter filho, né? E os que querem estão vendo que o negócio é uma loucura, que não vale a pena, que a probabilidade de se ferrar é altíssima. E para ter sexo, né? E hoje em dia você não precisa casar para ter sexo. Então, qual que é a função do casamento? Não existe. A função do casamento é status social, a mulher ostentar que casou com um cara que conseguiu, depois de rodar no carrossel dos 20 aos 30, que ainda assim ela conseguiu um final feliz, ela conseguiu um trouxa ali onde ela vai amarrar o burro dela e que vai aguentar ela até ela não aguentar mais ele, e depois ainda vai se divorciar sem culpa nenhuma, né? Vai quebrar o contrato e ainda vai exigir que o cara pague tudo e que ainda sustente ela, e se tiver filhos então aí já viu, né? O cara não vai ver os filhos e vai ficar pagando para a mulher ficar muitas vezes na casa dele, na casa que ele comprou, que ele construiu, dando para outros caras, né? E negligenciando a criação dos filhos. Então, é isso, né? O divórcio sem culpa, a pílula anticoncepcional, a liberdade sexual acabaram com o casamento, fizeram o casamento e a monogamia em si totalmente obsoleta, né? E isso é um problema. Isso é um problema porque você, de novo, né? Não estou dizendo que o que tinha antes era bom, mas o que tinha antes dava uma certa estrutura às coisas. E aí quando você tira uma estrutura antiga e você não bota outra no lugar, você deixa solto, você deixa livre para as pessoas escolherem. Infelizmente a Black Pill é essa, que as pessoas não sabem usar da sua liberdade. Elas precisam de um modelo para guiá-las, a maioria das pessoas. É uma minoria, como vocês que estão aqui me escutando, que tem capacidade para ser livre e falar assim, hoje em dia não tem estrutura, não tem regra, não tem garantia nenhuma, tudo bem. Eu vou, usando do meu livre-arbítrio e da minha consciência e do meu senso crítico, e do meu autoconhecimento, eu vou traçar um caminho que para mim faz sentido, eu não preciso de uma estrutura, eu crio a minha própria estrutura e eu sei o que é bom para mim e eu vou correr atrás do meu. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas ela precisa seguir uma estrutura. Sabe aqueles exercícios de linha pontilhada no jardim da infância para você pegar a coordenação motora antes de você aprender a escrever? É isso, as pessoas precisam de uma linha pontilhada para ligar os pontos da própria vida, entendeu? Para fazer o desenho da própria vida. Porque a maioria das pessoas é isso, são ovelhas. Elas querem ser seguidoras, elas querem ser lideradas, elas querem o salvador na política, elas querem o cara que vai lá e resolva tudo, elas não querem pensar sobre como resolver cada questão, porque no final, você tirar uma estrutura e não botar nada, é você falar para as pessoas, vocês agora vão ter que pensar sobre cada questão, e a maioria das pessoas não está preparada para isso. Então é isso, por isso que o negócio tá como tá todo mundo perdido. Ninguém mais tá querendo ter filho. Ninguém mais tá casando, né? Só os ricos estão casando, porque aí rico casa com rico. E aí eles têm... os ricos continuam fazendo a moda antiga, né? Rico casa com rico. E é isso, as classes médias e baixas estão aí totalmente soltos. E vivendo a vida de uma maneira totalmente sem sentido, totalmente desregrada, né? E porque a coisa agora é estatal, o Estado ainda pode vir com as leis misândricas, né? As leis contra o homem, e mesmo que você não esteja casado, né? Porque você sabe que é uma furada,
você ainda pode cair em união estável, dependendo das provas ali que forem reunidas, dependendo dos critérios que forem atendidos, a mulher ela ainda pode entrar na justiça e conseguir uma união estável. E aí você tá fudido, porque é como se você tivesse casado sem estar casado. Então, mesmo quando você não quer estar casado, mesmo quando você não quer o Estado entrando na tua relação, o Estado ainda assim ele se convida, né? Ele pode ser convidado e muitas vezes se convida para intervir no seu relacionamento privado, no seu relacionamento íntimo ou na falta dele, né? E ditar leis das quais você, né, não pode fazer nada, porque o Estado detém o monopólio da violência, né? Então, é isso. O casamento ele tá obsoleto. O divórcio sem culpa e a liberação sexual foram grandes causadores disso. E o que nós temos hoje em dia é isso, que nós temos um sistema jurídico totalmente voltado contra o homem, a favor da mulher. A mulher hoje em dia ela tem a liberdade social e moral de poder rodar e ser promíscua nos melhores anos dela, que é dos 20 aos 30, nos anos de juventude dela, sem ser julgada por isso. E aí, quando ela já estiver lá com 35, cheia de tatu, 2, 3 filhos, toda ferrada emocionalmente, cheia de bagagem emocional, né? Totalmente incapaz de estabelecer vínculos, de ter alguma constância, de ter algum compromisso. Aí, quando ela já está cansada e vê que bateu na parede, aí ela está pronta para pegar você, o trouxão, o beta provedor, que é o que vai pagar a conta, né? E aquilo que ela fez com todos os outros caras, aquele, né, sexo de canguru perneta, com você vai ser só o papai e mamãe ainda obrigado. E se você abraçar, você ainda corre o risco de depois de alguns anos ela cansar porque ela já conseguiu o que ela queria, que é a união estável, que é o quinhão dela, e é isso, entendeu? Então, é isso, pessoal. Fica essa reflexão aí para vocês hoje. Não casem, não deem abertura nenhuma para a união estável e fiquem de olhos muito abertos.